Amém. Vamos ver antes de... Então, Gênesis 27, capítulo 27, versículo 30 ao 46. Subtítulo diz assim: Esaú traz ao seu pai o guisado e descobre que Jacó já tomou a bênção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso e trouxe ao seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe na tua alma. E disse Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o. Também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos num mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? É uma pergunta, ela disse. E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? Amém. Vamos falar com Deus, o autor dessa escritura. Pai Celestial, em Tua presença chegamos em oração agora. Humildemente te peço, Senhor, pela Tua graça maravilhosa, que o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha ser o seu próprio intérprete nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, que inspirou Moisés a escrever essas escrituras, também, Senhor, esse mesmo Espírito Santo venha falar conosco agora. E cumpra-se em nossas vidas aquela palavra que o Senhor mesmo disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Senhor, venha falar conosco e que seja o alimento espiritual no seu tempo, no seu momento, Senhor. Vem falar conosco nesta noite.
porque nós necessitamos. Se há um tempo de necessidade da tua palavra nesta terra, esse é o tempo em que vivemos. Então, Senhor, vem nos ajudar. Eu peço e agradeço no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos podem sentar-se. Aleluia. Vejam que situação complicada. Amém. Então, Esaú é o primogênito, mas Jacó nasce agarrado nele. Então, eles são irmãos gêmeos. E os dois são filhos de Isaac. Isaac é o filho da promessa. Então, a promessa era a respeito de Isaac, ou com relação a Isaac somente. Isaac, sendo o filho da promessa, agora teria que cumprir-se a nação que Deus prometera a Abraão, seu pai. Isaac é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Então, vem Isaac e encontra sua noiva Rebeca, um tipo de Jesus Cristo com sua noiva no encontro nos ares. Amém. Agora, vem esses filhos e ali, quando eles estão na barriga, é aquele movimento tremendo. E aí foi dito que haviam duas nações ali. Duas nações, dois povos. Na verdade, dois povos. Uma só nação, dois povos. Mas tinha que se cumprir a escritura. E aqui o Jacó é o enganador, a pessoa que engana. O Jacó significa, antigamente se dizia que todo judeu era Jacó, né? Ou muçulmano, porque eles gostavam de ganhar dinheiro e negociar. Sempre se dá bem. Então Jacó vem dessa origem. Tanto que o Esaú diz, por isso que ele se chama justamente Jacó, porque já me enganou duas vezes. Então Jacó é um enganador, é um crapa, um enganador, é isso que ele é. Não tem outra coisa. Porém, mesmo todo errado, mesmo sendo o filhinho da mamãe, não saía da volta da mãe dele, enquanto o outro saía para caçar, era um filho que todo pai desejava naquele tempo. E já o Jacó não, era praticamente um efeminado. Não estou falando de homossexual, estou falando de efeminado. Ele fazia mais as coisas do lar com a mãe, para agradar a mãe, do que as coisas normais de um homem daquela época. Mas não significa que ele era um homossexual, era um efeminado, no sentido de fazer mais as coisas que a mãe fazia. E aquilo era muito errado para aquele tempo. Mas ele tinha um segredo só. Uma coisa era importante para ele, só, que era a primogenitura. Primogenitura é de uma palavra que vem de primícia, de primeiro, de antes, de acima, mais importante, primeiro lugar, primeira coisa. Então, primogenitura, primeira geração. Só o primogênito tem direito à bênção. E o que é, agora trazemos para o nosso tempo, o que é primeiro para você? O que é primeiro para nós? O que é primeiro? Jacó tinha isso, ele queria a coisa primeira. Eu gosto muito da história do Ayrton Senna da Silva, porque um dia perguntaram para ele, mas você está numa equipe mais ou menos, e você é um bom piloto, você deveria se contentar, talvez com o segundo ou terceiro lugar. E ele disse, não, para mim só importa o primeiro lugar. O segundo e o último não faz, é a mesma coisa para mim. Então só importa o... Aí vem o unigênito do Pai, o princípio da criação, e nos diz exatamente isso. Deus sobre todas as coisas. Certo. Então, se é Deus sobre todas as coisas, e acrescenta mais, ama a Deus sobre todas as coisas, amar. E o teu próximo como a ti mesmo. Então, você se ama? Se você vai amar o teu próximo como... Você tem que amar o teu próximo como você se ama. Ou seja, se colocando no lugar dele. Você tem que se amar, as pessoas não se amam. E dizem que amam o outro. Não, se você não se ama, você não tem como amar o outro. Se você não tem valor próprio, você não tem como dar valor ao outro. Você não sabe o que é isso? Então, mas Deus em primeiro lugar, amá-lo.
Portanto, sabemos, pois, irmãos, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. De quem? Daqueles que amam e servem a Deus. Agora, essa semana eu estava vendo uma entrevista, um vídeo, na verdade, muito bonito. Eu achei a fala, uma cantora antiga, ali nos moldes, né, vestida natural dela, como uma cristã. Ela é uma cristã vestida como uma cristã naquela apresentação, naquele vídeo. E as outras cantoras, todas vestidas no normal também, como cristãs, mas vestidas como cristã. E aí, lá pelo meio do vídeo, da entrevista, enfim, ela diz que ela sempre amou ao Senhor Jesus, o colocou em primeiro lugar, ela adorava, o cântico dela era uma adoração. Aliás, a primeira cantora a gravar um LP no Brasil, gospel, ou cristão, ou religioso, como queiram. E ela disse: eu sempre amei ao Senhor Jesus. Aí eu disse para a Ruth, que estava do meu lado, a gente estava junto olhando, eu disse, ela acabou de condenar todas aquelas cantoras que estavam do lado dela ali. Porque aquelas cantoras, vestidas com seus vestidos, né? Porque senão elas iam ficar muito feias, né? Perto de uma verdadeira cristã. Mas com seus argolão, nada contra argolão, cada um use o que quiser, seus brincos lindos, suas correntes de brilhantes, suas pulseiras demonstrando aquela riqueza, seus vestidos cheios de brilho, dá para ver que não era vestido do dia a dia, era vestido de festa. Era vestido de festa. Elas estavam vestidas para aquele evento. Mas a cristã, essa irmã, essa cantora antiga, ela se veste daquele jeito a vida toda. Porque ela sempre colocou o Senhor Jesus em primeiro lugar, ela sempre o amou. Viu a diferença? E nós nos dizemos cristãos, dizemos que cremos no Senhor Jesus, mas ele está em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Não importa nossas fraquezas, nossas falhas, não importa se nós somos Jacó. O que importa é o que é importante para nós, o que é importante para você. Vamos pegar aqui, nosso dia a dia. Por exemplo, nós aqui, não é minha igreja, pelo amor de Deus, a igreja é do Senhor Jesus, e o dia que eu tiver igreja, eu estou perdido. Jesus é o dono da igreja, ele disse: eu fundo a minha igreja, eu edifico a minha igreja. Então, qualquer igreja que não for aquela, e se for para estar em alguma igreja, eu quero estar naquela. Mas nós que nos reunimos nesse lugar aqui pela sua grande misericórdia, veja bem, nos reunimos 2 vezes por semana aqui. Certo? Então, são 7 dias na semana, correto? 7 dias na semana. Tá, desses 7 dias, nós tiramos não 2 dias, 2 horas de 2 noites para Deus. 2 horas de 2 noites. Agora nós somos inteligentes. Somos inteligentes, correto? Muito inteligentes, certo? Dessas 4 horas da semana, 4 horas da semana, você coloca ele em primeiro lugar? Não, nós não colocamos. Nós não colocamos. Porque nós arrumamos todas as desculpas. Eu vejo pessoas, só para vocês terem uma ideia, eu vejo pessoas, tipo assim, você convida para ir lá no outro lado do mundo, estão lá, de Cachoeira, Porto Alegre a Cachoeira, Porto Alegre, sei lá, Rio Grande, qualquer lugar. É fácil de ir, mas diga que venha para estar num culto. Não dá. Tá chovendo, tá quente, tá frio, tá úmido, tá seco, tá. A criança chorou, a criança não parou, o carro, isso e aquilo. E vai ser assim. E o mundo espiritual trabalha nesse sentido. Porque o que acontece? O mundo espiritual não quer que esses filhos de Deus surjam e recebam essa palavra e coloquem ele em primeiro lugar. Porque quando colocarem ele,
o Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar, o que vai acontecer? Eles estão perdidos. Porque aí o tempo deles chega. Encerrou. Levantaram-se de Deus e disseram: ora vem, Senhor Jesus, o Espírito. E a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Pronto. Aí aquilo que os demônios que estavam no Gadareno gritaram: vieste nos atormentar antes do tempo. Eles sabem que tem um tempo, e este é o tempo. Então, qualquer coisa farão para que você não dedique nada para Deus. Você confessa que é da igreja, você confessa que é religioso, que é cristão, qualquer coisa. As pessoas andam com a Bíblia desse tamanho embaixo do braço, fazem qualquer coisa, menos receber essa palavra. Então, como aquela cantora disse, eu sempre amei ao Senhor Jesus. Dá para ver. Na forma que ela estava vestida, da forma que ela adora a Deus. Ela não canta, ela adora a Deus. A maneira. E as outras todas profissionais, estudada, cântico e tudo mais, musicalidade, a perfeição, aquelas mulheres bem vestidas, aquelas roupas de festa, igual umas cristãs, mas roupa de festa. Não é roupa que elas usam no dia a dia, não é. Mas aquela mulher, aquela cristã antiga, vestida com a roupa do dia a dia, normal. Você está entendendo? É como eu botar um terno. A pessoa que não está acostumada a andar de terno no dia a dia, fica meio perdido quando bota um terno, uma gravata, né? Mas o que está acostumado é o métier, é o trabalho dele, é aquilo, então isso é normal. Você está entendendo? Então, nós nos enganamos. E já estamos acostumados a nos enganar. Nós não conseguimos dar 4 horas para Deus. Aí imagina que lugar que Ele está na nossa vida, então. Porque 4 horas? 4 horas eu durmo o dobro, são 8 horas de sono, não é? 4 horas eu faço nada. Sabe uma coisa que eu entro em luta? Eu sempre tive problema com uma coisa chamada passatempo. Porque só tem uma coisa nessa vida que não volta mais. É o tempo. Você pode fazer, as coisas podem retornar, você pode perder tudo, recuperar tudo, você pode ficar até doente, você fica curado, mas o tempo nunca mais haverá. Hoje é 24 de janeiro de 2023, nunca mais. Esse é o último na tua vida e na vida de quem existe. Está vendo? Então, não dá para passar o tempo. Você tem que aproveitar o tempo. Faça alguma coisa. Leia, ore, adore, trabalhe, estude. Faça alguma coisa. Ame, dê um abraço, faça um carinho, fale alguma coisa boa. Plante coisas boas para você colher. Agora, o mais importante era o que Jacó fez. E a sua mãe, Rebeca, ela nunca, jamais iria contra Isaac. Ela sabia que Isaac era uma promessa de Deus e que os pais dele, um com 90 e outro com 100, quando ele foi concebido. Ela sabia que ele era um milagre e ela, quando Eliezer foi buscá-la, Eliezer contou toda a história. Então Eliezer fez a parte do Espírito Santo com a noiva, contou tudo para ela. E quando chegou, ele vinha no meio do caminho para encontrá-la. E agora ela tem aqueles 2 filhinhos e ela tinha que respeitar o seu marido. Porém, ela sabia que um deles, quando nasceu agarrado na perna do outro para não ser o segundo. Está vendo? Qual é o espírito que está em você? Um espírito vencedor ou um espírito derrotado que aceita e deixa assim? Ontem fui na casa de uma mãezinha e ela disse: olha, fulaninha, menina, mocinha, ela teve vulto, isso e aquilo, e tomando remédio forte. Não! Você é a mãe! Não aceita! Que isso? Não! Manda esses demônios sair da tua casa. Não aceita. Porque enquanto você está na matéria, na existência, você é mais forte que esses espíritos e eles estão sujeitos. Porque a Bíblia diz
que o próprio Espírito Santo é sujeito ao profeta. Você está entendendo? Então é sujeito ao profeta. Ou seja, você tem a autoridade divina de dar a ordem sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que é teu. Então, quanto mais permitir que um espírito entre num membro da tua família, como foi o caso. A Ruth passou por uma depressão muito grande em 2009 e nós lutamos bastante, mas tudo permissão de Deus. E aí passou o tempo, deu tudo certo, e um dia eu estou indo para o culto e a Gabriela disse: mãe, eu estou em desespero, alguma coisa. E ela já conhecia o espírito quando vinha chegando. Ela disse: não, Paulinho, tu vai no culto, hora de lá que eu vou orar daqui. Hoje eu vou correr com esses demônios da minha casa. Está vendo? Você tem que enfrentar. Você é mais forte. Você que é a autoridade. Você que é o topo. Ele disse: eu vos dou por não cauda. Está vendo? Então você é o topo da criação de Deus. Deus fez tudo em 5 dias. Ele é perfeito em 5. Os números de Deus: 3, 5. 3, ele completa a obra no homem. 5, ele completou a obra da existência. 5 dias. E onde surgiu o homem? Onde surgiu o homem? No... Que dia nós estamos? Que dia nós estamos? Se contarmos os milênios, a história da humanidade, que dia nós estamos? Exatamente no 6º dia. Está vendo? Na 6ª era, na era, eu acho que de Filadélfia, Wesley, na 5ª era da igreja, Lutero se levantou contra o clero. Na 6ª era, inteligência humana, os métodos, a igreja metodista, e o homem, a inteligência surgiu. Na 6ª era. Foi coincidência? Não, o homem foi feito no 6º dia. Você entende? Então, quando o homem começou a entender, deu-se a abertura da Escritura, aquele tempo da era das trevas, da escuridão, da burrice humana, as pessoas não conheciam, e o livro sagrado era escondido. Agora, no tempo de Lutero, começa então a haver discussões, as 95 teses da Capela Sistina, e aí começam a haver discussões. Na 6ª era o homem tem acesso total. Rei James fez também a sua tradução para o inglês. Aí o João Ferreira de Almeida fez a tradução ao português. E nós tivemos o conhecimento da palavra, ou seja, o homem estava sendo feito. Na 7ª era, o que acontece? O que acontece na 7ª era? O 7º selo. O que acontece lá? Irmão, é o descanso. Nós somos da era de Laodiceia, a era que ele disse: tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não, irmão, eu sou cristão, eu sou verdadeiro. Você é verdadeiro? Você não consegue dar 4 horas para Deus. Como é que você não é morno? Me diga. Está enganando a quem? Não, o pior enganador é aquele que engana a si próprio, porque o que engana o outro tem alguma vantagem. Mas você enganar você mesmo, qual é a vantagem? Qual é o benefício de enganar-se a si próprio? Não tem nenhum benefício. É melhor você ser verdadeiro. É melhor ser verdadeiro contigo. Você pode enganar o outro, mas você enganar a si próprio, não, aí você é doido. Tem alguma demência para enganar você mesmo. E é exatamente isso que essa igreja está fazendo. Ela está enganando a si mesma. Ela está enganando a si própria. Não consegue ter uma vida
conforme essas 4 horas. 4 horas da presença de Deus. Não consegue viver aquilo ali. Aqui consegue ser algo, como aquelas cantoras. Consegue, porque a outra estava vestida como cristã, se vestiu tudo como cristã. Só que botaram suas roupas lindas, maravilhosas, formação corpórea em evidência, exatamente o que diz a palavra, com pudor. Modéstia não tinha nenhuma. Era brilhoso, lindo e maravilhoso. Não digo que as mulheres tinham que se vestir mal, né? Mas eu só estou dizendo que elas estavam vestidas diferente do que é o que elas são na realidade. Você está entendendo? Então isso não é colocar Deus em primeiro lugar. E esta era de Laodiceia, ela não coloca Deus em primeiro lugar, pelo contrário, ela coloca... Meu Deus, aleluia. Eu ia falar no outro idioma. Ah, Senhor, eu senti a minha língua enrolar. Isso aqui é vivo. Essa palavra é viva. Aleluia. Essa era de Laodiceia, ela se enrolou no seu próprio engano, na sua própria concupiscência, desejo de riqueza. Olha só, você pega, inicia uma igreja ali. O que vai virar aquela igreja? O projeto de toda a igreja, ser muito grande, ter muitas filiais, muitos pastores, a convenção gigantesca, no hotel tal, no ginásio tal, e é isso. E somos ligados à convenção, ao companheirismo, a não sei o que, não sei mais o que, e assim por diante, tudo cresce e fica lindo, formoso. O que disse o Senhor Jesus? Tome cuidado com o fermento dos fariseus. Fariseus eram os religiosos da época. Tome cuidado com esse fermento. Vai dar crescimento. Vai dar crescimento. Mas é tudo vão. Não serve para o projeto divino. Porque no projeto divino tem que ser o pão ázimo. Tem que ser o pão sem mistura. Está vendo? É assim que tem que ser. Ou seja, Deus em primeiro lugar. A igreja de hoje, ela tem concupiscência grandiosa, e ela almeja, e ela deseja. Não estou dizendo que está errado você almejar e desejar. Veja bem, mas está da maneira errada. A maneira errada de almejar e desejar é tentar colocar o poder de Deus a teu favor. Por que você vai no culto? Para Deus te abençoar. Por que você vai no culto? Porque você está em luta. Por que você vai no culto? Porque você quer uma cura. E virou isso. Ou seja, Deus virou um favor, uma benesse, um poder grandioso para me beneficiar. Agora, você está colocando Ele em primeiro lugar? Você o tem colocado em primeiro lugar? Claro que não, irmão. É claro que não. Se você não consegue nem ser fiel a sua palavra. Irmãos, quer ver uma coisa? Ele pediu 3 coisas. 3 coisas ele nos ordenou, mas com graça. Então é uma ordenança. Não é uma ordem, faça isso e pronto. Não, é uma ordem com graça. Então é ordenança. 3 coisas. Ele completa a sua obra no ser humano em 3. É perfeito em 5. Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É isso que ele é. Porém, ele é perfeito, ele completa a obra em 3, que era batismo, a comunhão, a Santa Ceia e a fidelidade. Pronto, irmão. Os cristãos não conseguem cumprir isso, porque o batismo, tiraram o nome acima de todo o nome, tiraram. Seja o que for que vocês fizerem, façam em meu nome, seja por palavras ou ação. O batismo tem palavra e tem ação, então tinha que ser em nome de Jesus. Foi que Pedro deu a receita. E eu não estou falando de unicidade, não. Eu estou falando de um Deus em 3 manifestações, porém sempre o mesmo Deus. Está vendo? Aleluia! Então, batismo, primeira, dividido em 3 também, 3 ações.
O batismo é o mais importante, irmão. Se você não se batizar, você não tem acesso ao reino, ao descanso, ao sétimo dia, que é o dia do Senhor. É Ele quem faz isso com você. Então, para se batizar, você primeiro tem que se arrepender das suas falhas. Você tem que se arrepender e pedir a misericórdia dele. E aí então você vai para as águas e morre simbolicamente e ressuscita simbolicamente. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E você recebe isso em seu nome. A terceira parte é Ele quem faz. Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus para quê? Perdão dos pecados e receber o Espírito Santo. É Deus quem completa no homem a obra. Não está escrito isso? Aquele que iniciou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o final. Não é isso que está escrito? Veja. Agora, se os cristãos já não vão para o batismo arrependidos, não recebem o nome do Senhor, trocaram o Espírito Santo por falar em línguas e profetizar uma emoção ou dons espirituais ou ministeriais e acham que têm o Espírito Santo, logo não cumpriram a primeira ordenança. Então onde é que está essa igreja? Onde é que está esse povo religioso dos dias de hoje? Aonde que eles estão então se eles não estão em Cristo? Apocalipse responde: eles estão na besta. O poder religioso, marcados. Você não tem Cristo, você está marcado. Ah, mas é um número 666, que é um sinalzinho. Agora fizeram um chipzinho que é na mão ou na testa. Só cabe na mão ou na testa. Irmão, isso é simbólico. Quando você não tem essa primeira ordenança, quando você não se arrependeu, você não recebeu esse nome e você não tem o Espírito Santo, você já foi marcado pela besta. Não tem volta. Você já está marcado. Porém, os que se arrependeram, receberam aquele nome e receberam o Espírito Santo, o que diz a palavra sobre eles? Sobre esses? E não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados. Você está selado. Nada nem ninguém pode te tirar da presença dele. Por isso aquele louvor: nada me separa desse amor. Por quê? Porque é Ele quem nos amou primeiro. Você está entendendo? Aleluia! Essa é a primeira ordenança. E a segunda? A segunda é a Santa Ceia. Dizem que aquele vinho e aquele pão é o corpo de Jesus. Mentira, não é? Representa. Representa, mas não é. Aí o vinho puro transformaram em suco de uva. O pão kosher ou o pão ázimo, o pão feito em oração, o pão feito só a farinha e água, foi transformado num pão qualquer de padaria, feito por um padeiro qualquer. Que Deus abençoe esse padeiro, não tem nada contra, mas feito por um padeiro qualquer, um homem normal, um homem comum. Como que aquilo vai representar o corpo do Senhor Jesus? Como? Você está entendendo? E agora, e a terceira parte? Porque tudo é em três, né? Então, o vinho puro e o pão ázimo. E qual é a terceira parte dessa Santa Ceia? Qual é a terceira parte? Se humilhar e lavar os pés do teu irmão. Senhor, nunca me lavarás os pés. Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Você está entendendo? Onde está a igreja hoje? Essa igreja de Laodiceia não tem parte com ele. Não tem, não tem. Por isso é isso aí. Tem uma placa enorme lá na frente. Porque eles não têm noção do que estão falando. Estão contando história de um livro. Como Monteiro Lobato contou sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, como outros autores
que escreveram os seus livros aí e contaram suas histórias imaginárias. Estão contando a história da Bíblia? Não, esse livro aqui não é uma história. Esse livro aqui são vidas que são um tipo para todas as eras, inclusive para nós, para o nosso tempo. Nós somos a coroação deles. Paulo disse em Hebreus que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Então você é a perfeição de Deus. Amém? Aleluia. Agora, e a terceira parte qual é? A terceira parte, terceira ordenança. Batismo, Santa Ceia. E a terceira ordenança? Essa é a mais escrachada. Essa é a pior. Essa o diabo tomou por assalto. Tomou mesmo. Vocês sabem, a terceira parte é dízimo e oferta. As pessoas dão dízimo e oferta. Satanás transformou isso em dinheiro. Virou dinheiro. Dinheiro. Irmão, dízimo e oferta não é dinheiro. Dízimo e oferta é fidelidade a Deus. Não importa o valor, se é 10 mil, 50 mil, se é 100 mil, se é 10 centavos. Não importa o valor. Eu já vi pessoas dizer, mas é tão pouquinho. Meu Deus, não importa o valor. Não interessa. É fidelidade. Fidelidade, é isso que importa. Você está entendendo? E virou motivo de qualquer lugarzinho que se abre aí, ó, dízimo e oferta, dízimo e oferta. É só o que eles querem, porque tem que crescer a obra de Deus, e tem que mandar missionário, e tem que isso, e tem que aquilo, e aquilo outro. Perdidos no sistema. E o que virou a besta, a Babilônia? O que ela virou? Morada de demônios. Estão pregando, os demônios estão pregando no púlpito. Amém? Glória a Deus. Então, veja só. Então, e mais um detalhe. Olha só, Satanás escrachou. Primeiro transformou em dinheiro. Transformando em dinheiro, logo, todo mercenário, todo religioso, todo homem que gosta de dinheiro, todo cantor que gosta de dinheiro, todo pregador, Pronto, virou gospel. Por causa do dinheiro. Da fidelidade. Agora, para receber isso, veja bem como Deus fez a coisa tão perfeita. Não é de qualquer maneira. Eu vi mandar um áudio de uma irmã, o marido dela dizendo, você podia pegar esse dinheiro que você deu, você podia pegar e comprar umas cestas básicas e dar para alguém necessitado, alguma coisa assim. É uma boa ação, essa é uma boa ação. Ou dar para um velhinho, ou para alguém, e essa é uma boa ação, você deve fazer isso. Porém, a tua fidelidade está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é casa do tesouro? Irmão, a casa do tesouro é a nossa sede, como eu vi um pastor um dia pregar, é a nossa sede, a sede da nossa igreja. Cego. Tesouro. O que é tesouro? Você tem que saber o que é tesouro para saber o que é casa do tesouro. O que é tesouro para Deus? A sua palavra, irmão. A sua palavra. Casa é o que ele edifica. E ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Quem deu? Ele mesmo. E ele disse a Davi, eu não habito em casa, em templo feito por mão humana. Você está entendendo? Ele mesmo faz isso. Então, como foi transformado em dinheiro, todo mercenário, toda pessoa que gosta de dinheiro e que é uma pessoa correta, certa e gosta das escrituras, virou pastor. Virou ministro, agora eles não são mais pastor só, agora são apóstolo, são bispo, são missionário, conforme a organização, o título maior é daquela organização. Tem uma organização que o título maior é missionário, tem outra organização que o título maior é papa, tem outra organização que o título maior é pastor, pastor presidente, pastor superintendente, e outra organização que o título maior é bispo. Então, o bispo está nas alturas, acima de tudo. Mas nessa ordem do Altíssimo, todas as funções, todos os dons estão no mesmo nível. Deus acima de todos e todos no mesmo nível, seja o diácono, seja o pastor, seja o evangelista, seja quem for, presbítero, apóstolo, profeta,
todos no mesmo nível diante do Altíssimo. Está vendo? Mas transformado então a fidelidade em dinheiro, logo qualquer um pode receber, qualquer um pode orientar. Não. Ele ordenou na casa do tesouro. E ele disse mais, mas isso é no Velho Testamento, sim, Malaquias. E lá em Hebreus, Paulo disse, aleluia, ele deu o exemplo do sacerdote que naquele tempo recebia dízimos e ofertas. O próprio Senhor Jesus, como um sacerdote, recebeu dízimo e oferta. Pedro, como um sacerdote, recebeu dízimo e oferta. Você está entendendo? E agora Pedro precisava de ajudantes. Os 12 apóstolos se reuniram e concordaram que precisavam de mais, então chamaram mais 7, entre eles Estevão. E eles chamaram homens cheios de sabedoria do alto e cheios do Espírito Santo. E esses homens foram servir na mesa? Não, eles foram pregar o Evangelho. Está vendo? Aleluia, glória a Deus. Mas, para você entender, a coisa de Deus é muito fina. Um apóstolo, tiveram 12. Apóstolo também significa enviado. Discípulo é um seguidor. Mas apóstolos foram 12. Se você conhecer algum apóstolo nesse tempo, vai o mais longe que você puder dele. Por quê? Porque só tiveram 12. Jesus só teve 12. Então é apóstolo de quem? Você está entendendo? Porque depois desses 12, toda a pregação que vem é copiando eles. Por isso Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está vendo? Então toda a pregação é com base nesses 12. Principalmente para nós gentios. É com base nesses 12. E Paulo chega a escrever, ainda que nós mesmos, ou um anjo descido do céu pregar um evangelho diferente que já tem sido anunciado, que seja anátema, isso é maldição. Você está entendendo como que funciona? Então, o apóstolo, aqueles 12, profeta é um homem palavra. Um homem que vive a palavra e não vive outra coisa. E Deus deu 2 apenas. Irmão, pegue bem isso. Deus deu 2 apenas. E isso está simbolizado na forma mais singela na Escritura. Quando o povo está com fome fora da cidade e estão ouvindo Jesus e alguém pergunta, o que tu vai dar para esse povo? Eles vieram tão longe agora te acompanhando, o que tu vai dar para eles? O que temos aí? 2 profetas. Carne de mar, carne de água, carne purificada, proteína. 2 profetas, 2 peixes e 5 pães. O que resultou esses 2 peixes e 5 pães? Depois que todo o povo se alimentou, resultou em 12 cestos. Você está entendendo? Os 12 apóstolos. Então a pregação desses 12 apóstolos agora está nesses 5 pães e 2 peixes. Primeiro peixe, Paulo, palavra, toda a palavra do Novo Testamento, toda a palavra para nós gentios, ele separou nesse primeiro peixe, esse primeiro profeta. E agora, no último tempo, houve um profeta que nasceu em 1909, eu acho, 6969, e morreu, foi embora em 1965. A última pregação dele foi em 1965, já foi embora. Aquele que fala em Lucas, aquele que fala em Mateus 30:11, parece que é isso. Aquele que Jesus disse assim, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele já veio e já foi. Meu Deus, você está entendendo? Então, apóstolos, sabemos quem são. Profetas, sabemos quem são. Porque os 5 pães são os reformadores. Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley. Reformadores. Você está entendendo?
Esse último peixe pregou o mesmo que Paulo. Ele teve uma visão e foi levado pelo anjo além da cortina do templo, e ele disse: e quem são essa gente? São os que você pregou. E ele disse: e os de Paulo vêm para cá, para esse lugar? Ele disse: sim, os de Paulo também vêm para esse lugar. Aí ele disse: então os meus convertidos também virão, porque eu só preguei o que Paulo pregou. Você está vendo aí os dois peixes? No começo e no final, os dois peixes. Aleluia! E os 5 pães são os reformadores para que a palavra não se apagasse completamente. Amém. Então veja só. Aleluia. Aleluia. Desses 5 pães e 2 peixes gerou os 12 apóstolos, que é o fundamento. Toda a palavra ao povo gentil está nos 12 apóstolos. Os 2 profetas para nós. Então apóstolo e profeta. Já identificamos quem são. Tem profeta tudo que é lado aí. Não, estou falando de profeta bíblico. Profeta que repete, que adivinha. Irmão, não sei. É de Deus? Não sei. Não é de Deus? Também não sei. Nem me interessa, não quero ouvi-los. Eu quero ouvir a palavra. Amém. Apóstolo, profeta. Evangelista é um homem que atrai pessoas. E ele fala a palavra e as atrai. Ele atrai as pessoas até para o futebol, até para o samba dele. Atrai as pessoas para qualquer lugar. Por quê? Porque ele é um evangelista. O evangelista é um dom dado. Se ele se entregar para o Senhor Jesus, ele vai trazer as pessoas para Jesus. Mas ele é um evangelista, ele levará as pessoas onde ele for. Porque é um dom que Deus deu. E o dom é dado sem arrependimento. Está vendo? Poderia citar N exemplos aqui de dons dados sem arrependimento. Agora, pastor e mestre. Você viu aqui esses 3, 4 dedos podem se juntar e pode ser fixo aqui, uma coisa só. Porque o que interessa é o pegar. Você está entendendo? Pode ficar tudo junto. E o que interessa é o pegar. Então, o apóstolo, o profeta e evangelista trabalham para quem? Para o pastor e mestre. Pastor, portador da palavra. Apto para ensinar, provado e aprovado. Sofredor. O que Paulo diz? Sei passar fome, sei ter fartura, sei passar calor, sei passar frio, não tem problema nenhum. Está vendo? Pastor. E ele tem que ser mestre, por quê? Porque ele estuda e sabe muito e grava muito na cabeça? Não. Ele é mestre porque ele tem a palavra do momento exato que a ovelha necessita. Você está entendendo? Então ele falará dessa palavra, que esses todos aqui, mas de uma forma de mestre. Pastor, ele é guiado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele repete Jesus Cristo. Ele é um mestre, mas não por autoridade. Ele é um mestre porque ele tem a palavra na hora exata. Então este é o lugar. E Deus nos deu essa honra e privilégio de ter esse dom entre a nossa família. Eu me alegro muito com isso. Amém? Louvado seja Deus. Como eu gostaria que fosse meu pai. Como eu gostaria que fosse meu irmão. Como eu gostaria que fosse alguém que eu conheça. Como eu gostaria que fosse. Deus é perfeito. Isso é um privilégio. Então, quando você faz isso, aí você está no projeto divino. E mais um detalhe. Voltamos agora para a terceira ordenança, que é a fidelidade. Não é dinheiro, é fidelidade, dízimo e oferta com alegria. Irmão, mas oferta alçada? Sim, tem oferta alçada, mas ninguém precisa saber. O que recebe, o que faz com a mão direita, não saiba a esquerda. Chegou a mulher, essa deu a maior oferta. Como assim, Jesus? Essa mulher só botou uma moeda aí. O senhor está dizendo que ela deu a maior oferta. Você está entendendo? Deus reconhecerá você não é pelo valor, então não é dinheiro, é pela tua confiança, é a tua fidelidade com Ele, está vendo? E isso tem que ser tudo é dividido em 3, as 3 ordenanças, e essa última também é dividida em 3, dízimo, oferta com alegria.
E é isso que o sistema tem feito, obrigar as pessoas, você tem que entrar aqui, você tem que dar 10 mil, 50 mil, quem tem 10 mil, quem tem 50 mil, quem tem isso, você está entendendo? E é assim, e é arrecadando, e já estão possessos de demônio, o homem já tem tanto dinheiro que podia parar o resto da vida dele, os filhos dele parar o resto da vida, só viajar, só passear, só viver, mas não pode, porque tem que pegar mais, e pegar mais, e pegar mais, não vão levar nada no caixão, não tem gaveta, está vendo? Possessos já estão endemoniados. Quem é insaciável assim? Satanás. O que Deus não condena? A glutonaria? O excesso? Pois é isso que virou um excesso. Tem que ter muito, 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 muito e muito. A fidelidade não é para isso. A fidelidade é para a obra do Deus Altíssimo. Para que aquela palavra se locomova, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu cheguei numa igreja, me convidaram a pregar, e o irmão disse: irmão, quanto é que o senhor cobra para vir aqui? Irmão, o que me traz aqui é Deus em primeiro lugar, e fisicamente é dízimo e oferta dos irmãos lá. Você está entendendo como funciona a obra? Exatamente assim. Amém? Então, quando você entra nessas 3 ordenanças de Deus, você colocou ele como a bênção principal, como fez Jacó. Você tomou ele na sua palavra. E aí Deus diz assim, ó, e sabe o que ele diz para o próprio Satanás? Eu acho linda essa parte, uma das maiores autoridades que eu vi Deus falando, uma forma tão linda. Jesus estava sempre humilde, né? Ali, Jesus. Mas quando ele é tentado, naqueles 40 dias no deserto, Satanás vem e diz: te dobra aí, me adora que eu te dou tudo que tu quiser, me adora. E sabe o que ele disse? Não, e te lança daqui do templo. Ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele é Deus até do diabo. Está vendo? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ali ele mostrou quem ele era. O Deus Altíssimo. Está vendo? Aleluia. Então, quando você consegue cumprir com essas 3 ordenanças desta maneira, se for de outra maneira, você não vai conseguir alcançar isso. Se for dessa maneira, então ele diz assim: provai-me. Pode me provar. Aí você tem a benesse dele. Aí você tem o braço dele a teu favor. Aí você tem ele a teu favor. E ele ainda diz mais: por vossa causa, você que é fiel, você que entrou na ordenança divina, você que é fiel, ele diz assim, ó, por vossa causa não é você, eu repreenderei o devorador. Está vendo? Em todas as suas instâncias na tua vida, eu o repreenderei. Você está vendo? Então, o sistema tirou isso das pessoas. E as pessoas estão tudo enganadas, tudo perdidas, achando que estão servindo a Deus, achando que estão vivendo a palavra de Deus, quando a primogenitura já foi perdida. Não colocaram Deus em primeiro lugar, já perderam a primogenitura. Pode subir a montanha, pode fazer isso e aquilo, aquilo outro. E Paulo chega a dizer assim: você pode dar o teu corpo a ser queimado, se não tiver o amor, que amor é esse? Sentimento? Não! A palavra. O que é o amor para Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, a palavra. Para que todo aquele que nele, palavra, crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor é a palavra. Então você pode fazer qualquer coisa. Se você não tiver essa palavra, meu irmão, você está perdido. E às vezes eu sinto que estou pregando para perdidos, me dá um desespero. Porque Jesus foi lá no inferno pregar para perdido. Aqueles que se perderam lá no dilúvio. Aqueles que não creram em Noé. Aqueles que não creram em Moisés. James e Jambres se levantaram contra Moisés. Aqueles que se levantaram contra os profetas, os juízes, contra Samuel. Aqueles que se levantaram contra aqueles moços na fornalha de fogo ardente. Aqueles que se levantaram contra Daniel. Todos eles estavam lá no Hades. Estava lá Samuel, estava lá todos eles estavam lá.
Mas o Jó disse: eu verei a Deus com esses olhos e não outros. José disse: daqui a 400 anos vocês vão sair dessa terra do Egito e levem os meus ossos para lá, porque eu verei o meu Senhor. Davi disse: eu vi o meu Senhor falando com o Senhor. Oh Deus! Está vendo? Aleluia! Isso é a palavra de Deus, irmão. Não é essa coisa corpórea, essa coisa material. Agora, isso reflete no material. Porque se você recebe essa palavra, a sua vida tem que ser diferente. Porque se a sua vida não for diferente, você não está amando. Você não cumpriu com o que ele te ordenou. E ele vai ter graça para você. É graça. Todo homem que nasce, o assassino recebe Deus, sabia? Quando? Quando ele nasce. Quem é que dá vida? Quem é o pai das luzes? O que nós somos? Luz. Luz cósmica. Somos luz. Então, quando você nasce, o que o médico diz? Que a mãe deu a luz. Então, você é uma luz. E o pai das luzes é teu pai. Então, até o assassino, até aquela pessoa terrível, tem Deus nele. Porque sem Deus ele não teria vida. Está vendo? Aleluia. Porém, um povo santo, zeloso e de boas obras é o que ele está preparando agora entre os gentios, porque o resto fica tudo marcado pela besta, porque não reconheceram a salvação que estava diante deles. Amém? Aleluia. Eu vou encerrar aqui. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Mas Rebeca é a noiva e ela nunca trairia Isaac. Jamais seu esposo. Mas ela viu a primogenitura. Jacó jamais iria contra o seu irmão, jamais trairia o seu pai e jamais faria a sua mãe trair o seu pai. Mas havia algo que era muito importante para ele, a primogenitura. Nós, nessas 4 horas que temos na semana, tem uma festa, não vai dar para ir. Choveu, não vai dar para ir. 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 Qualquer coisa é mais importante do que essas 4 horas. Meu Deus, irmão. Só tem uma coisa que é mais importante para mim do que estar aqui. Se eu tiver que ganhar uma alma, testemunhar, falar para alguém, uma alma é mais importante. Ele diz que mais vale uma alma salva que o mundo inteiro perdido. Então, o que ele fez com as 100? O que ele fez com as 99? Quando uma se perdeu, deixou todas as 99 e foi lá buscar aquela uma. Então, só tem uma coisa que me tira daqui, é buscar essa uma. Então, que Deus abençoe você. Você possa compreender, amém, a veracidade da palavra divina, amém, e o momento que estamos vivendo. Nós já deveríamos estar no descanso de Deus, já deveríamos estar voando nas asas do Espírito, mas ainda estamos tentando esquadrinhar Deus, tentando ajustar ao nosso prazer. Quando você entra nessa palavra, Deus cuidará de ti. Teus desejos serão realizados. Teus anseios, todos serão supridos e as tuas necessidades. Porque Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Você está entendendo? Descansa no Senhor, mas coloca Ele em primeiro lugar. Coloca Ele como Jacó fez. Coloca Ele em primeiro lugar. Se você não fizer isso, irmão, sinto muito. Você vai ficar com a segunda bênção. E a segunda bênção. Irmão, que Deus nos ajude. A Bíblia diz: bem-aventurados os que ressuscitam na primeira ressurreição. Viu? Amém. Então, que Deus abençoe. Irmão Robson, passa aqui para fazer o encerramento em nome do Senhor.